Olá, bem-vindo a mais uma aula Matemática em sua casa. Hoje nós vamos relembrar algumas coisas e corrigir alguns exercícios sobre potência. Vamos relembrar a notação científica. O número estará em notação científica quando estiver escrito no seguinte formato: x vezes 10 elevado a y. Ou seja, vai ser um número multiplicado por uma potência de 10. Então, aqui eu tenho um x, que é um número que vai entre 1 e 9. Ele não pode ser maior do que isso. Multiplicado por uma potência de base 10. Então, 10 elevado a um número. Y vai ser o expoente, ele pode ser positivo e negativo. Professora, quando é que ele pode ser positivo ou negativo? Vamos ver. Quando eu tenho 3.000, 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1.000. Então, esse aqui, 10 elevado a 3, representa 1.000. Então, 3 vezes 1.000. 3 vezes 1.000 dá 3.000. Então, aqui eu tenho o número 3.000 em notação científica, nesse formato. O x, nesse caso aqui, vai ser o 3, 10 a base, e o y, que é o expoente 3. 0,003, ele é um número menor do que 1. É um número menor do que 1, então aqui 0 é inteiro, e aqui 0 décimo, 0 centésimo, 0 milésimo. Ou seja, são 3 dividido por 1.000. Divido em 1.000 e pego 3 unidades. Como assim, professora? Então, aqui eu vou ter 3 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu vou ter 1, 2, 3 casas decimais. Então, 3 casas decimais, então 10 elevado a 3. Como o número é um número decimal, é menos 3. Como aqui o número é inteiro, são 3.000 unidades, 10 elevado a 3. Então, quando o número for menor, for números pequenos, ele vai ter o expoente negativo. Números maiores do que a unidade, ele vai ter, ou igual à unidade, 1, ele vai ter o expoente igual a 3. Usamos expoentes positivos quando estamos representando números grandes. 3.000 não é tão grande, pode ter números maiores, mas são números grandes. E expoentes negativos quando estamos representando números pequenos. Números pequenos são números decimais, onde a unidade é o 0. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui 65 milhões. 65 milhões eu preciso colocar em forma de notação científica. Estão lembrados, né? X, número, vezes 10 elevado a outro número, que é o expoente. Então, vamos ver. A gente viu que esse x, ele não pode ser maior do que 9. Ele tem que ficar entre 1 e 9. Não pode ser 0, nem pode ser 10, 11, 1.000. Ele tem que estar entre 1 e 9. Olhando aqui esse número, os números não nulos, ou seja, que não são 0, nós temos aqui 65. 65 é maior do que 9. Então, e o número aqui ele não pode ser maior do que 9, tem que estar entre 1 e 9. Então, o que é que eu vou fazer aqui com 65? Eu vou colocar uma vírgula, então vai ficar 6,5. Então, 6,5 é menor do que 9, está entre 1 e 9. Vezes 10, a 10 elevado a quanto?
Então, a vírgula ele vai ficar entre o 6 e o 5. Então, a gente vai contar esses números que estão depois do 5, ou seja, depois da vírgula. A vírgula aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 elevado a 7. Posso contar, já que a vírgula fica aqui, eu posso contar também daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é um número grande, 65 milhões. Observe que isso só veio a ajudar, pois eu posso representar de uma forma mais simplificada um número muito grande. Imagine se ele tivesse 20 zeros. Então, ele seria 6 e o 5 e mais 20 zeros. Então, os 20 zeros são 20 números, mais o 5, onde vai ficar aqui o vírgula, 21. Então, seria 6,5 vezes 10 elevado a 21. Agora, eu tenho um número muito pequeno. É um número decimal. O inteiro é zero, ou seja, eu não tenho nenhum inteiro. Eu tenho aqui, ó, uma divisão muito grande. Então, o que é que acontece? Eu tenho esse número todo. Eu preciso colocá-lo em notação científica. Então, eu vou ver os números não nulos, ou seja, os números diferentes de zero. Então, quando eu olho, eu tenho 15. 15 é maior do que 9. Então, eu preciso deixar esse 15 entre 1 e 9. Então, entre 1 e 9, eu coloco uma vírgula aqui, entre 1 e 5, então vai ficar 1,5. 1,5 está entre 1 e 9. Então, vezes 10 elevado a quanto? Como ele é decimal, a gente sabe que o expoente vai ser negativo. Diferente desse daqui, que o número não é decimal e o número é maior do que o inteiro. Então, aqui eu vou contar quantas unidades. A vírgula está aqui, vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a vírgula vai ficar entre o e o 5. Então, daqui para onde ela vai ficar, foram deslocados 7 casas decimais. Então, eu vou colocar 1,5 vezes 10 elevado a menos 7. Tudo bem? É só contar. No exercício anterior, nós temos, na aula anterior, nós tínhamos um exercício. Então, a primeira questão, ele diz o seguinte: qual dos resultados a seguir é solução da potência 10 elevado a menos 6? Ora, aqui eu estou fazendo o inverso, não é isso? Lá eu tinha um número transformado em notação científica e eu tenho aqui uma notação científica e eu quero descobrir qual é o número que representa essa notação científica. Aí, mas professora, aqui não está faltando nada não? Vamos ver. Vamos ver. Quando eu tenho 10 elevado a menos 6, o que que acontece? Vamos observar aqui, 10 elevado a menos 6. Eu tenho uma potência onde o expoente é negativo. Olha aqui, menos 6 está no expoente. O que é que eu faço? Todo número que tiver o expoente negativo, eu preciso inverter a base. Lembrando que eu tenho 10. Se eu dividir o 10 por 1, vai dar 10. Ou seja, todo número ele pode ser dividido por 1, que vai dar ele mesmo. Então, vai ser aqui igual a quem? A 10. Igual a 10. Oh. Então, qual é o inverso de 10 sobre 1? É 1 sobre 10. Então, eu inverto a base. Toda vez que tiver expoente negativo, eu inverto a base. Quem é a base? A base é o 10. Que o inverso de 10 é 1 sobre 10. E vou elevar o expoente positivo. Observe que aqui eu tenho menos e agora não tenho mais.
10 elevado a 6, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. E 100.000 vezes 10, 1 milhão. Então, 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 1 milhão. Então, eu estou dividindo 1 por 1 milhão. O que acontece? São 6 casas decimais, então eu vou ter 1 milionésimo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o inteiro, depois da vírgula. Eu tenho o décimo, centésimo, milésimo, décimo milésimo, centésimo milésimo e milionésimo. Se você observar que eu tenho 6 zeros, aqui eu vou ter 6 casas decimais, 6 números. Só uma dica para lembrar, ok? Lembrando, quando eu tenho 0,5, eu tenho 5 décimos. Como é que eu posso representar aqui? 5 sobre 10. Não é isso? Se eu tenho 0,1, eu tenho um décimo. Então, décimo é como 1 sobre 10. Ok? E eu posso colocar isso também em notação científica. Então, o que acontece? Quando eu tenho 10 elevado a menos 6, professora, mas a notação científica, a senhora disse que tem um número vezes 10 elevado a outro número. Muito bem. O que acontece? Qual o número que eu tenho aqui? 1. Só que esse 1 não precisa aparecer, porque 1 vezes 10 é 10. Então, ele pode ser colocado assim de forma resumida. Se você for observar aqui, 0,01, eu posso colocar, eu tenho aqui 10 elevado a 1, 2. Então, menos 2. 0,001, aqui eu tenho inteiro, décimo, centésimo. Certo? 100 são 2 zeros, né? 10 vezes 10. Então, por isso que são 10 elevado a 2. A menos 2, porque é 0,01. Aqui eu vou ter 10 elevado a 1, 2, 3. Como o número é decimal, elevado a menos 3. Aqui, 0,0001. Inteiro, décimo, centésimo, milésimo, décimo milésimo. Então, décimo milésimo é 1 dividido em 10.000. Então, aqui eu vou ter 10 elevado a menos 4. 4. É só contar. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a menos 5, que é inteiro, décimo, centésimo, milésimo, décimo milésimo, centésimo milésimo. E aqui, inteiro, décimo, centésimo, milésimo, décimo milésimo, centésimo milésimo, milionésimo. Ou seja, igual ao nosso resultado, e a resposta é a letra E. Se você acertou, coloque um C. Se errou, corrija. E depois você conta quantas questões você acertou. Aqui tem a resposta e você pode colocar a forma de resolver essa potência, essa notação científica. Vamos lá. Nós temos aqui a terceira questão, que fala também sobre notação científica. Como nós explicamos notação científica agora, vamos passar para ela e nós já relembramos e revisamos o conteúdo. Então, escreva os números em notação científica. Então, eu tenho 600. 600 é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100. E 6 vezes 100 dá 600.
Então, aqui é como se eu estivesse fazendo assim, ó. 6 vezes 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, eu vou ter 6 vezes 100. E 6 vezes 100 vai dar 600. Por isso que eu coloco 6 vezes 10 elevado a 2. É a mesma coisa, só que o número está sendo colocado em notação científica. 20.000. Então, 20.000 vai ser 2, ele está entre 1 e 9. Então, só coloca ele, que é o número não nulo, ou seja, diferente de 0. Então, 2 vezes 10 elevado a 4, e eu conto aqui 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter 1.200.000. Agora eu já tenho um diferencial. Aqui eu tenho 12, e 12 é maior do que 9. Então, eu tenho que deixá-lo entre 1 e 9. Então, eu coloco a vírgula entre 1 e o 2. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a quanto? Se a vírgula vai ficar entre 1 e 2, eu conto o número, a quantidade de números a partir da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a 6 é 1,2 vezes 1 milhão. Aqui eu tenho 245.000. 245. Então, os números não nulos, 2, 4 e 5, que são os números diferentes de 0. Então, 245 ele é maior do que 9. Para deixá-lo entre 1 e 9, onde é que eu coloco a vírgula? Ora, se eu colocar a vírgula aqui, ainda fica maior, porque vai ficar 24. Então, eu preciso colocar a vírgula aqui, entre o 2 e o 4. Então, vai ficar 2,45 vezes 10 elevado a quanto? Se a vírgula é colocada aqui, observe. Então, eu vou contar a quantidade de números após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5. E a notação vai ficar 2,45 vezes 10 elevado a 5. 40. 40 igual a 4 vezes 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Então, eu posso fazer 4 vezes 10. Se eu tivesse um número, por exemplo, o número 6, vamos fazer o número 6 aqui. Eu quero colocar em notação científica. Então, eu tenho que colocar um número, então 6 vezes 10 elevado a algum número. Aí, professor, que número eu coloco aí? A gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a quanto? É igual a 1. Então, se é igual a 1, então eu vou colocar aqui o 0 e eu vou ter aqui 6 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. É 1. Então, eu tenho 6 vezes 1, que dá 6. Resolvido o problema. 0,00002. Ou seja, eu tenho inteiro, décimo, centésimo, milésimo, décimo, milésimo, centésimo, milésimo. Se vocês observarem, o nome não é difícil, porque décimo é de 10, então divido em 10. Centésimo, de 100. Então, a gente vai 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão e assim sucessivamente. Então, inteiro, o inteiro é sempre antes da vírgula. Então, décimo, centésimo, milésimo, que divide em 1000, décimo milésimo, que é 10.000, divide em 10.000, centésimo milésimo, que é 100.000, ok? Então, eu tenho aqui esse número, o número não nulo é o 2, então eu vou colocar aqui o 2 vezes 10 elevado a quanto? Pronto, eu não tenho outro número, então eu tenho que contar até o 2. A vírgula vai sair daqui e é como se ela ficasse depois do 2. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 vezes 10 elevado
a menos 5. 0,003. Então, eu tenho inteiro, décimo, centésimo, milésimo. Eu tenho 3 milésimos. Lembrando que 1000 tem 3 zeros. Ora, é 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 elevado a 3. Só que como aqui está decimal, vai ficar 3, que é um número não nulo, vezes 10 elevado a menos 3. Contemos 1, 2, 3. 3. E o sinal de menos porque o número é decimal, é menor do que a unidade. Vamos lá? 0,00012. Então, aqui eu tenho inteiro, décimo, centésimo, milésimo, décimo milésimo, centésimo milésimo, milionésimo, que é de milhão. Só que acontece o seguinte, aqui eu tenho um número, 2 números não nulos, que é diferente desse aqui que só tem um. Então, 2 números não nulos. E esse número 12, ele é maior do que 9, então ele não pode ficar maior do que 9. Então, eu coloco a vírgula entre 1 e 2 e vai ficar 1,2, que está entre 1 e 2. Então, ou 1 e 9, desculpa. Então, 1 e 9. Então, vezes 10 elevado a quanto? Ora, a vírgula ela ficou entre 1 e 2. Então, ela vai sair daqui, contando 1, 2, 3, 4, 5. E vai ficar aqui. Se ela vai ficar aqui, então vai ser 5 unidades. Então, 10 elevado a menos 5. Menos 5 porque o número é decimal. Então, vai ter o menos 100. Quando ele é menor do que o inteiro, ele vai ficar negativo. Quando ele é maior, ele vai ficar positivo. Pronto. Então, nesse caso, eu conto até o primeiro número não nulo. Se eu tivesse 10 números aqui, 2, 4, 9, qualquer outro número, os números, eu conto até o primeiro, porque ele tem que ser, esse primeiro número, ele tem que ser entre 1 e 9. 0,001. Inteiro, décimo, centésimo, milésimo. 1 milésimo. Então, vai ser 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. Menos 3, porque o número é decimal. Ou eu posso colocar 10 elevado a menos 3, porque 1 vezes 10 é 10. Então, 10 elevado a menos 3, você sabe que aqui essa potência representa também uma notação científica. 0,000365. Então, tenho 365 milionésimos. Então, o que é que acontece? Eu preciso colocar em notação científica, então eu olho o número não nulo, ou seja, diferente de zero. 365. 365 é menor ou é maior do que 9. E eu preciso deixar o número entre 1 e 9. Se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 36,5. Então, 36,5, 36 é maior do que 9. Então, eu vou ter que colocar a vírgula aqui. Então, vai ficar 3,65. Como é uma notação científica, 3,65 vezes 10 elevado a quanto? Pronto. A vírgula ela ficou aqui entre o 3 e o 6. Então, ela saiu daqui e vai ficar aqui. Então, dessa saída, ela vai andar quantas unidades? 1, 2, 3, 4 e a vírgula vai ficar aqui. Então, 3,65 vezes 10 elevado a menos 4. Então, esses outros dois aqui eu não vou contar, ok? Lembrando que esse daqui, quando ele é decimal, eu só conto até o primeiro. Quando ele não é decimal, vamos ver aqui, ó. Eu boto a vírgula no primeiro e conto o restante. Então, vamos lá, voltando para o exemplo, ok? Agora, nós vamos resolver a segunda questão. A segunda questão da atividade, ela diz o seguinte: utilizando a propriedade, distribua e resolva as potências quando possível. Utilizando a propriedade, que propriedade é essa? Vamos ver. E está dizendo para distribuir. Quando a gente fala distribuir, a gente vai
fazer uma entrega. É a mesma coisa de trazer um pacote de bala e distribuir para a turma. Então, eu vou dar uma bala para cada um. Então, uma bala para cada pessoa. Então, eu vou ter que distribuir alguma coisa. Vamos ver qual foi a propriedade que nós vimos. Primeiro, eu tenho que 2 vezes 5 elevado a 3. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso distribuir. Vamos ver qual foi a propriedade. A quarta propriedade da potência, que é distributiva de potência. Pronto, distributiva de potência. Então, eu vou distribuir alguma coisa. Vamos ver. O que é que acontece? Você leva, então vai botar um expoente. Os fatores é quando tem uma multiplicação. Os fatores, ou o dividendo e o divisor ao mesmo expoente. Os fatores é quando eu tenho uma multiplicação, dividendo e divisor é quando eu tenho uma divisão. Por exemplo, eu tenho, vamos dizer aqui, 7 dividido por 2. Então, aqui eu vou ter o dividendo e aqui eu vou ter o divisor. Ele também pode ser colocado dessa forma. 7 dividido por 2. Então, eu estava mostrando que aqui, dividendo divisor, aqui também dividendo divisor, que vai ser o numerador e o denominador. Então, eu posso colocar aqui na horizontal ou na vertical. Mas vamos ver o que é que ele falou agora, transformar isso aqui em potência. Ok? O que é que acontece? Observe, eu tenho A vezes B entre parênteses elevado a N. Então, aqui é obrigatório eu ter os parênteses, como aqui nós temos os parênteses. Então, o que foi que ele fez? Observe, o N, ele ficou com A, o N, ele ficou com B, ou seja, você vai distribuir o expoente para o A, vou distribuir o expoente para o B. Ou seja, eu tenho aqui A vezes B elevado a N, N é expoente de A e é expoente de B. Então, aqui eu vou fazer a divisão, ou a distribuição desse expoente. Então, vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Vamos ver aqui. Agora, eu tenho uma divisão, ó, ok? A sobre B, numerador, denominador. Só que ele está aqui na vertical, então, como numerador e denominador. Entre parênteses é obrigatório, elevado a N. Então, o que é que acontece? Esse N, ele é expoente do A e é expoente do B. Ou seja, vai ficar A elevado a N e B elevado a N. Então, o que é que acontece? É como se eu tivesse aqui assim, ó. Elevado a 3. Então, eu vou distribuir e vai ficar 7 elevado a 3 e 2 elevado a 3. Mas eu só posso fazer isso se tiver parênteses, que se não tiver parênteses, o 3 é só do 7. Com parênteses, o 3 é do 7 e de 2. Então, lembrando que essa distributiva eu só vou fazer numa conta de vezes ou numa conta de dividir. Voltamos à questão. A letra A, ele tem 2 vezes 5, ou seja, eu tenho uma multiplicação. Então, aqui eu tenho os fatores do fator 2 e o fator 5. O fator são os números que estão sendo multiplicados, então o 2 e o 5. E eu tenho um expoente 3. Se eu vou distribuir quem? O expoente para o 2 e para o 5. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá? Vai ficar 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Pronto, eu já fiz a distribuição, só que ele pede para você resolver as potências quando possível. Aqui eu tenho como resolver. Eu tenho 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Quem souber direto já pode colocar o 8, que 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E eu tenho vezes, da questão, 5 elevado a 3, que é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5.
eu tenho a base 5, expoente 3, que indica a quantidade de vezes que o 5 vai se multiplicar. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, aqui, agora eu vou multiplicar o 8 vezes 25 e vai dar 1000. Então, aqui está distribuída e aqui está resolvida. Se eu tiver distribuída, eu posso juntar em uma só, mas é obrigatório colocar parênteses. Então, daqui eu posso passar para a distribuição e da distribuição eu posso passar para a junção desses fatores no mesmo parêntese. Vamos lá. Letra C, a mesma coisa. 6 vezes 3 elevado a 2, ele pede para fazer a distribuição. Por isso que eu tenho que fazer desse jeito. Se ele não pedisse para fazer a distribuição, eu poderia até multiplicar 6 vezes 3, que dá 18, 18 elevado a 2 e resolver. Mas ele pede para fazer a distribuição. Voltemos para a questão, ó. Distribua. Então, eu tenho que verificar o que é que ele está pedindo. Então, e relacionar aquilo que foi estudado. Então, vamos lá. Se é distribuição, então eu vou ter 6 vai ficar elevado ao 2, vezes o 3 elevado ao 2. Assim, 6 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. Aqui já está distribuído. Se ele disser só distribua, então estava resolvido aqui. Mas ele pede para resolver quando possível. E aqui é possível. Então, 6 elevado a 2 é 6 vezes 6. Vezes da questão. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 6 vezes 6 dá 36. Aí, vezes da questão. Ok? E 3 vezes 3, 9. 36 vezes 9, 324. Está resolvido. Professora, aqui já tem mais números. Ora, aqui poderia ser muitos números. Está entre parênteses, o expoente aqui do lado de fora. Então, está dizendo que esse 2 é expoente do 4, é expoente do 1 e é expoente do 3. Se tivesse mais números, ainda continuaria sendo expoente dele, desde que esteja dentro dos parênteses e esteja aqui multiplicando. Então, como é que resolvo? Então, vou colocar 4 elevado a 2 vezes 1 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, 16. Aqui já fiz direto, certo? Com a prática vocês vão fazendo direto. Então, quer dizer que eu já passei daqui para essa segunda parte. Então, 4 ao quadrado, 4 duas vezes, isso na multiplicação. 4 vezes 4, 16. Vezes, aqui da questão, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, eu vou ter 16 vezes 1, 16. 16 vezes 9, 144. Agora, eu tenho 7 vezes 2 elevado a 2. Foi pedido para distribuir. Então, o 7 vai ter expoente 2 e o 2 vai ter expoente 2. Então, a distribuição 7 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. A resolução 7 elevado a 2, 7 vezes 7, são duas vezes, dá 49. Vezes 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. Então, eu tenho 49 vezes 4, que dá 196. 10 vezes 2 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 e 2 elevado a 3. Então, vai ficar 10 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. E agora é só resolver. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. O 10 como fator, né? 3 vezes. Então, 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Então, esse, resultado esse. Vezes, ó, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2. O 2, 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E 1000 vezes 8, 8000. Olha lá?
Professora, eu tenho que fazer a distribuição e agora são letras. Claro que essas letras são chamadas de variáveis, não é isso? E elas estão representando o número. Então, ele pede para fazer a distribuição. Então, o A vai ficar elevado a 3 e o B elevado a 3. Dessa forma. Como eu não sei o valor de A, nem sei o valor de B, está terminado. Esse aqui não tem como resolver, só faz a distribuição. Tudo bem? Simples assim. X vezes y elevado a 3. Mesma coisa. X elevado a 3 vezes y elevado a 3. Então, x elevado a 3 vezes y elevado a 3 e resolvido. G, H e W. Então, o 3 é expoente do G, do H e do W. G elevado a 3 vezes H elevado a 3 vezes W elevado a 3. W vezes X elevado a 3. Então, coloca o W elevado a 3 e o X elevado a 3. E vezes E elevado a 3, então, E elevado a 3 vezes E elevado a 3. Como eu tenho variáveis, eu não sei quanto equivale cada uma. Não precisa saber agora, é só distribuir e pronto. Relembrando, nós falamos sobre produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base. Vamos refletir aqui um pouquinho. Quando a gente fala em produto, produto é o resultado da multiplicação, ok? Então, aqui é obrigatório ter uma multiplicação. Só que não é uma multiplicação qualquer, é uma multiplicação de potências. Olha aqui a potência, olha. A elevada a m e a elevada a n. Só que essas potências ela tem que ter o quê? A mesma base. Olha aqui, base A expoente m vezes base A expoente n. Como é que eu resolvo assim, professora? Como é que eu posso resolver, simplificar, resolver, deixar bem mais fácil? Ora, eu vou ter que manter a base e somar os expoentes. Olha aqui, ó, a base é A, mantive a base A e somei os expoentes. Claro que aqui é só uma representação, a gente vai ver com números. Observe aqui, 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3. Eu tenho um produto, que é vezes, então eu tenho um produto de potências, e eu tenho a mesma base, que é a base 4. Como é que eu resolvo? Mantenho a base, olha ela aqui, ó, 4. E somos expoentes, olha aqui os expoentes, ó, 2 mais 3, 5. Então, vai ficar 4 elevado a 5. Eu tinha uma potência, mais um produto, e agora eu tenho apenas uma única potência. Eu reduzi a uma única potência. Professora, mas por que eu tenho que somar os expoentes? Vamos observar agora pelo exemplo. Eu tenho 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, tudo bem? Porque o 4 duas vezes é um fator. Aqui o vezes 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. O 4 3 vezes. No final, eu posso colocar essa potência, ou esse produto, essa multiplicação, desculpa, em forma de potência. Como são todos os números iguais e eu estou multiplicando, então multiplicação de fatores iguais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade é 5, a base é 4 elevado a 5. Então, é muito mais fácil você somar e com a prática você já faz de cor. 2 mais 3, 5 e já passa direto por 4 elevado a 5. Aqui é a demonstração de como é feito, mas você pode já fazer direto. Ok? Vamos lá? Então, na segunda questão, vamos lá? Ele diz assim: utilize as propriedades para unificar as potências. Utilizar a propriedade. Então, a gente acabou de ver uma propriedade agora, da produto de potência de mesma base.
e unificar, deixar uma única potência. Vamos lá. Eu tenho 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2. A gente já explicou ali, então eu tenho 4. Repete a base, produto de potência de mesma base. Repete a base, ó. E somos expoentes, que vai dar 4 elevado a 5. 6 elevado a 3 vezes 6. Eu tenho um produto, que é vezes, de potência de mesma base. Quem é a base? 6. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Mas, professor, esse aqui não tem expoente. Ora, observe. 6 elevado a 1 é o 6 uma vez. Então, 6 elevado a 1 é 6. Então, aqui o expoente é 1, mesmo que ele não apareça. Não é obrigatório colocar 1, mas se você colocar 1 é só para lembrar. Então, aqui eu repito a base, que é o 6, e somos expoentes. 3 mais 1, que vai dar 4. Então, a potência vai ficar 6 elevado a 4. Eu unifiquei. 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 6. Então, produto de potência de mesma base. Repete a base. E somos expoentes. 2 mais 6 igual a 8. Simplesmente. Então, ele só unifiquei. Observe que ele não pediu para resolver a potência. Então, deixou, reduziu a potência. Eu posso dizer, reduz a uma só potência. Aqui, ó. Tinha duas, só tem uma agora. Reduzi. A elevado a 3 vezes A elevado a 4. A professora estava fazendo com número, eu entendi. Agora com letras, variáveis. A mesma coisa. Pois eu tenho, observe, produto vezes de potência de mesma base. Quem é a base? A. Quem são os expoentes? 3, 4. Então, repito a base aqui e somos expoentes. Então, 3 mais 4, 7. Vai ficar A elevado a 7. 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 2. Então, se eu tenho aqui produto de potência de mesma base, repito a base, e somos 6 mais 2, que dá 8. Então, eu posso passar direto para o resultado, certo? Lembrando, se você for resolver no formulário alguma coisa, você não tem como colocar a potência, você pode colocar assim, por exemplo, 2, coloca o circunflexo, 8. Então, aqui é 2 elevado a 8, porque muitas vezes a gente não sabe colocar um recurso, ou o programa não oferece um recurso para colocar o elevado. Então, isso aqui, 2 elevado a 8, eu posso colocar assim, 2 circunflexo 8, 2 elevado a 8. Vamos lá? 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 2, produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 7 mais 2, 9. Então, vai ficar 3 elevado a 9. Não esqueça de repetir a base, não é só 9. Certo? 9 elevado a 3 vezes 9. Então, produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Só que está faltando expoente. Quando não tem o expoente é 1. Então, eu vou repetir a base, que é o 9. E somar os expoentes. 3 mais 1, 4. Então, vai ficar 9 elevado a 4. 5 vezes 5 elevado a 2. A mesma coisa. Expoente, 1. Mês, produto de potência de mesma base. Repete a base, que é o 5, ó. Iguais. Eu repito. E somos expoentes. 1 mais 2, 3. Vai ficar 5 elevado a 3. Ou seja, a base continua até o final. M vezes M elevado a 4, a mesma coisa. Então, M, a base, ó. Eu repito a base e somos expoentes, que é 1 mais 4, que vai dar 5. E a base continua a mesma até o final. Então, fica M elevado a 5. Vamos lá. Quociente de potência de mesma base. Bem, o quociente de potência de mesma base, quociente é quando tem uma divisão, ok? Olha aqui a divisão, ó. A divisão ela pode ser indicada
pelos dois pontinhos, pode ser indicado assim, pode ser indicado por um traço, onde eu coloco um número em cima, por exemplo, 6 dividido por 2. Assim também 6 dividido uma barra por 2. Isso aqui é uma barra inclinada, 6 dividido por 2. Ou quando vou fazer a conta, ele pode ficar também desse jeito, ok? Então, o quociente de potência de mesma base, ele pode aparecer na horizontal, dessa forma, ou pode aparecer também na vertical, o numerador e denominador. Esse sinal é de divisão. Então, quociente, quando falar em quociente, eu estou falando de divisão de potências, aqui agora, de mesma base. Olha a base, olha. Base A, base A. Esses são os expoentes. O que é que faz quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base? Eu vou ter que fazer o quê? Mantém, eita, aqui faltou o T, mantém a base e diminua os expoentes. Aqui, ó, a base e diminui os expoentes, m menos n. Vamos pegar agora um exemplo. Então, 4 elevado a 8 dividido por 4 elevado a 3. Então, eu tenho um quociente, que é uma divisão, ok? De potências, olha aí as potências. E o que é que acontece com elas? Ela tem a mesma base. Então, o que é que eu vou fazer? Repetir a base e diminuir os expoentes. Olha, quando a gente divide, diminui, né? Então, está aí a dica. Então, vai ficar 8 menos 3, que vai dar 5. Então, 4 elevado a 5. Se eu colocar dessa outra forma, 4 elevado a 8 dividido por 4 elevado a 3, posso também colocar na forma vertical. Então, 4 elevado a 8 dividido por 4 elevado a 3. Vamos tentar resolver aqui. Eu tenho 4 elevado a 8 são 8 quatros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se multiplicando, ó. E 4 elevado a 3 são 3 números 4. Se multiplicando. Então, 4 vezes 4 vezes 4. Quando eu posso até fazer uma divisão aqui, ó. 4 dividido por 4, que dá 1. 4 dividido por 4, que dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Se eu pegar 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, vezes 4 dá 4. Quantos 4 sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 elevado a 5. Vamos lá. Nós estamos resolvendo agora, certo? Desde o outro, a questão 3 da aula 3. Dê uma olhadinha, não esqueça de olhar lá, você deve ter no caderno, foi pedido para copiar no caderno, é só você olhar e corrigir. O que você acertou, coloca um C, aqui errou, você corrige. Então, vamos lá. Reduza a uma só potência, ou seja, provavelmente eu vou ter mais de uma potência, eu quero deixar apenas uma potência. Utilizando as propriedades. A gente já viu duas propriedades agora, não foi? Do produto de potência de mesma base e do quociente de potência de mesma base. Vamos ver o que é. Eu tenho aqui o quociente, a segunda propriedade, ó. Quociente aqui, ó, divisão de potência. O que que acontece, ó? Mesma base. Como é que responde? Repete a base e diminui os expoentes. 5 menos 1, 4. Pronto, então fica 9 elevado a 4. 8 elevado a 7 dividido por 8 elevado a 3. Deu um quociente de potência de mesma base. 7 e 3 são os expoentes. Então, eu vou ter, repete a base e diminui os expoentes. Fica 7 menos 3 igual a 4. Então, aqui vai ficar 8 elevado a 4. Erro de digitação. É 8 elevado a 4. Desculpa aí. Erro de digitação. Vamos lá. 6 elevado a 6 dividido por 6. Agora, eu tenho um quociente, ou seja, uma divisão de potência de mesma base. Então, eu vou repetir a base, está repetida. Aqui, professora, eu não tenho expoente, o expoente é 1. Então, eu vou fazer 6 menos 1, e vai dar 5. Então, vai ficar a potência 6 elevado a 5.
b elevado a 5 dividido por b elevado a 3. Então, quociente de potência de mesma base. 5 e 3 são os expoentes. Então, repete a base, que a base é b. 5 menos 3, que dá 2. Então, vai ficar b elevado a 2. Mesmo sem saber quem é o b, não importa. Eu estou reduzindo a uma só potência, utilizando a propriedade. Você já pode até fazer direto, passar daqui para o resultado final, fazer mentalmente. Estou explicando, eu repeti. Tanto faz colocar ou não. Nesse caso, 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 2. Então, divisão de potência de mesma base, repete a base e diminui os expoentes. Então, 3 menos 2, 1. Então, fica 4 elevado a 1, que é a mesma coisa que 4. Quem colocou o 1 ou não colocou, nós temos, está certo. Lembrando que essa questão do 1, se eu tenho um número, vamos dizer que o número 8. O número 8. Então, o que é que acontece? Nesse número 8, eu vou ter três uns junto deles. Como assim, professora? Como a gente viu aqui, o expoente 1, 4 elevado a 1 é o 4 uma vez. Então, 8 elevado a 1 vai ser 8. Não é isso? Eu posso dividir esse 8 por 1. 8 dividido por 1, 8. E eu posso multiplicar esse número por 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8 é 8. 8 elevado a 1 é 8. E 8 dividido por 1 é 8. Continuando, nós temos aqui 9 elevado a 6 dividido por 9 elevado a 3. Então, divisão de potência de mesma base, repete a base e diminui os expoentes. 6 menos 3 vai dar 3, então você já pode fazer daqui direto para cá. Já pode fazer até o cálculo mental. A elevado a 5 dividido por A. Sabemos que quando não tem expoente, expoente é 1. Então, aqui, divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. 5 menos 1 igual a 4. Então, a potência fica A elevado a 4. X elevado a 4 dividido por x elevado a 3. Divisão de potência de mesma base, só que a base agora é o x. Então, eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. 4 menos 3, que vai dar 1. Eu posso colocar 1 ou não. 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 2. Quociente de potência de mesma base, repete a base e diminui os expoentes. Então, fica 5 elevado a 2. Potência de potência. Potência de potência aqui já é diferente. Como assim, professor? Ó, aqui, observe, obrigatórios parênteses, ok? Eu vou ter uma base, mas eu vou ter 2 expoentes, ok? O que é que eu faço com a potência de potência? Então, eu vou repetir a base, ó, mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, eu vou repetir a base, mantenho a base, e eu vou multiplicar os expoentes, m vezes n. Vamos ver com números. Aqui, uma potência de potência. É obrigatório ter parênteses, colchetes ou chaves. Então, 5 elevado a 2 elevado a 3. Ok? Então, eu tenho base 5, expoente 2 e 3. Eu tenho 2 expoentes. Então, eu repito a base, que é o 5, multiplico 2 vezes 3, que dá 6. Então, fica 5 elevado a 6. Mas, professora, por que que eu vou diminuir? Vamos ver. Eu vou diminuir por quê? Quando você observa 5 elevado a 2 e elevado a 3, vamos resolver primeiro essa potência. Eu preciso repetir a base 3 vezes. Mas quem é minha base? 5 elevado a 2. Então, eu vou ter 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. 1, 2, 3. Pronto. O que é que acontece? 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, ok? Vezes 5 elevado a 2 é 5 vezes 5,
E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho um produto de fatores iguais, então eu posso colocar em forma de potência. Então, fica 5 elevado a 6. Claro que você vai aplicar a propriedade que é muito mais rápido. E pode fazer até o cálculo mental. 2 vezes 3, 6 e passar direto para cá. Agora você entende por que eu tenho que multiplicar os expoentes. O que acontece? Eu disse que era obrigatório parênteses, colchetes ou chaves, certo? O que acontece? Se eu tiver, por exemplo, assim, 2 elevado a 3 elevado a 4, vamos colocar aqui um colchete, elevado a 5. Eita, professora, a senhora complicou. Não, gente, é só você seguir a propriedade. Veja o que foi que a gente veio. Aqui eu tenho uma potência, pronto. Aí tem parênteses, tem colchetes, então uma potência de potência. Então o que eu faço? Mantenho a base. Quem é a base? 2. E faz o que mais? Multiplica os expoentes. Quem são os expoentes? 3, 4 e 5. Então, 3 vezes 4 dá 12, e 12 vezes 5, 60. E fica 2 elevado a 60. Resolvida a questão. Pronto. Poderia ter as chaves, o que for. Vai dar no mesmo. No mesmo. Vamos resolver agora a quarta questão, que utiliza as propriedades das potências e resolva. 7 elevado a 2 elevado a 4. Eu tenho uma potência de potência. 2 expoentes separados por parênteses. Então, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. O que a gente pode observar? Eu disse que eu tenho que resolver primeiro preciso ter parênteses, colchetes ou chaves, é obrigatório. E quando não tem, resolve de outra forma. Como assim, professor, resolve de outra forma? Ora, se eu tivesse assim, 7 elevado a 2 e elevado a 3. Veja que não tem parênteses, então eu tenho uma potência elevada a uma potência. Então, o que acontece? Eu tenho duas bases, não é isso? Então, aqui eu repito a base e eu preciso resolver essa questão dos expoentes, certo? Vamos ver como é que resolve. Como é que resolve? Primeiro eu preciso resolver essa potência aqui, 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 é o 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar 7 elevado a 8. Professor, se tivesse parênteses, ia ficar 7 elevado a 2 e elevado a 3. Como ficaria? Aí eu utilizo a propriedade. Repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então ele já fica diferente. Ok? Vamos lá. 6 elevado a 3 elevado a 5. Potência de potência. Repete a base, que é o 6. 3 elevado vezes 5, 15. 7 elevado a 8 elevado a 0. Quem é a base? 7. Eu tenho dois expoentes, separados ainda por parênteses. Potência de potência. Repito a base e multiplico os expoentes. 8 vezes 0, que dá 0. Então, fica 7 elevado a 0. Que vai dar 1. Ok? Y elevado a 5 elevado a 6. Então, a base agora é y. Os expoentes 5 e 6. 5 vezes 6, 30. Então, fica y elevado a 30. 3 elevado a 2 elevado a 5. Então, repete a base. É uma potência de potência. Ó, aqui os parênteses.
Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Vai ficar 3 elevado a 10. Quatro elevado a 3 elevado a 2 fica 4. Repete a base. 3 vezes 2, que dá 6. Então, você já pode passar também direto para cá. Ok? 9 elevado a 4 elevado a 4. 2 expoentes. Repete a base. 4 vezes 4, 16. A elevado a 2 elevado a 3. Repete a base A. Multiplica os expoentes. 2 vezes 3, que dá 6. Então, fica A elevado a 6. M. Base. 3 e 4 expoentes, separado por parênteses, potência de potência. Repete a base, que é o M. Multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Então, fica M elevado a 12. X elevado a 5 elevado a 2. Repete a base, que é o X. Multiplica os expoentes, que é 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, fica X elevado a 10. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Tchau.